O que fazem os bilionários serem bilionários? Hoje nós vamos ver nesse vídeo as 10 regras que fazem eles serem bilionários. Fica comigo até o final, certo? E esse vídeo pode mudar o jogo da sua vida, tá? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo do canal. São 2 vídeos por dia, certo? Primeira regra, a lealdade não se compra. Quem são as pessoas que estão ao seu lado? Pessoas que lutam por você, pessoas que torcem por você, pessoas que estão ao seu lado sempre, pessoas em quem você pode confiar. Fácil é aparecer aproveitadores quando existe dinheiro sobrando. Uma das regras fundamentais que os bilionários adotam é que eles vão manter pessoas ao seu lado, que vão estar ao seu lado quando as coisas estiverem ruins. Quando o dinheiro está sobrando, é fácil aparecer muita gente, certo? Fácil aparecer aproveitador. Essa é a primeira regra, lealdade não se compra. Pessoas leais têm que ser valorizadas. Aquelas que estão conosco nos piores momentos são as pessoas que devem estar conosco nos melhores momentos. A segunda regra que os bilionários adotam e que fazem deles bilionários é que eles têm mais de uma fonte de rendimentos. Então, tenha mais de uma fonte de renda. Essa é a segunda regra dos bilionários, né? De onde vêm os seus recursos financeiros? Se você tem só uma fonte, quando ela seca, você fica sem água, né? Se você tem, por exemplo, 5 fontes que alimentam um determinado rio e uma delas seca, isso diminui o fluxo de água, mas o rio não seca. Então é importante que você faça essa chamada diversificação, não só nos seus investimentos, como a gente tem visto no canal, mas também nos seus recursos. Então, de onde vêm os seus rendimentos tem que ser mais de uma fonte. Porque a gente viu isso na pandemia, muita gente tinha só uma fonte de rendimento, secou, deu problema e se lascou. Então, essa é uma regra muito importante, ter mais de uma fonte de renda. Terceira regra, não compre compulsivamente. Pessoas com menos recursos financeiros são aquelas que mais gastam. Você já percebeu que pobre faz de conta? Gosta de uma parcelinha, compra lá tudo parceladinho. Os bilionários nunca gastam tudo aquilo que ganham. Ah, William, você vai falar, mas se eu tivesse 5 bilhões, eu também não ia gastar tudo. Você já ouviu aquela história do cara que tinha nada, era um empregado de uma construtora, por exemplo, lá um cara que batia massa, e ele de repente jogou no Mega Sena, ganhou na Mega Sena lá 10 milhões de reais, e aí em 5 anos ele voltou a ser pobre? Então, essa é a mais pura verdade. As pessoas que se tornam bilionários só são bilionários porque nunca gastaram tudo aquilo que ganham. Então é justamente porque você gasta tudo que você ganha que você nunca vai ser um bilionário, né? Os bilionários só se tornam bilionários porque nunca gastaram tudo que ganham. Nem quando eles eram assalariados, eles gastavam tudo aquilo que ganhavam, tá? Então, qual é a lição que eu tenho que tirar disso? Você tem que fazer o seu orçamento para que você não gaste tudo que você ganha, certo? Quarta regra, não poupe o que sobrou. Olha só que regra massa. Não poupe o que sobrou, mas gaste só aquilo que você... Vamos falar de novo. Não poupe o que sobrou após você gastar, mas gaste o que sobrou depois de você poupar. Uma frase feita, né? Não poupe o que sobrou após você gastar, mas gaste o que sobrou depois que você poupar, certo? Você precisa pagar primeiro o seu investimento, a sua reserva, a sua poupança. A maneira que nós tratamos o nosso futuro hoje é exatamente a mesma maneira que nós vamos viver nele. Então, respeitando esse plano financeiro que a gente estabelece, primeiro investir é importantíssimo. Quando você planeja o seu futuro, você coloca ele em primeiro lugar, você gasta só o que sobrar. Então, antes de você gastar, poupe. Não gaste depois de você fazer a sua poupança, tá? Não invista só aquilo
que sobrar, porque não vai sobrar, né? Então, a quarta regra é não gastar o que sobrar, poupar primeiro, certo? Poupar o que primeiro e gastar depois. Essa é a verdade. Quinta regra, delegar é o segredo. Então, os bilionários, eles são o cérebro das coisas, né? Nós somos, então, os bilionários se tornam aí os coordenadores. Por exemplo, o corpo. Vamos olhar para a figura do corpo. O cérebro, ele não faz todas as coisas. Imagina que o cérebro vai passar um café. Aí ele coordena a mão para buscar um determinado produto, o coador, e a outra segura o pote de pó, e aí põe o pó dentro do coador, aí põe a chaleira, enfim, existe uma coordenação de movimentos, certo? Quando você vai se vestir, quando você vai amarrar o cadarço do sapato, né? Existem muitas funções que são executadas ao mesmo tempo, várias funcionalidades acontecendo de forma conjunta e simultânea. O ápice da alta performance é um cérebro de vários cérebros. Então, se você pensar no cérebro que coordena os sistemas, que coordena os órgãos, isso é fantástico. Da mesma forma que existem essas coordenações dentro do corpo, existem nas grandes empresas. Vamos colocar aqui uma empresa imensa como a Amazon, certo? São 500 mil pessoas trabalhando de forma conjunta para o dono da Amazon. Então, olha que legal, se você tem só ele fazendo, é uma coisa, se você tem o dono da Amazon fazendo, é outra. Então, essa é a quinta regra, né? Você delegar. A sexta regra, quem pelo dinheiro vem, pelo dinheiro vai. Pessoas engajadas para construir, para contribuir com soluções, pessoas que trabalham não só pelo salário, pessoas que estão engajadas na sua vida, nos seus negócios, têm que ser valorizadas. Então, quando você traz pessoas que estão ali por satisfação pelo que fazem, não só pelo dinheiro, é muito importante. Sétima regra, homem rico deve deixar o suficiente para os filhos, para que eles possam escolher aquilo que eles fazem da vida, né? Mas não para eles terem o suficiente para não fazer nada da vida. Então, é claro que a educação é importantíssima e você deve fazer com que os seus filhos enxerguem o dinheiro como um facilitador, não como um fim em si mesmo. Ajudar os filhos a encontrar o caminho e encontrar um propósito, e o dinheiro vai ajudá-los a chegar naquele propósito. Isso é fundamental para os bilionários, essa é uma regra deles, né? A oitava regra, respeite as leis do universo. A mesma lei que faz algo cair lá do alto de um prédio é também a que faz voar uma pessoa em asa delta. Quando uma pessoa pula de asa delta, ela está usando a lei da gravidade, que pode derrubar e matar alguém do alto de um prédio. Então, você precisa respeitar a lei, por exemplo, da reciprocidade, né, do plantio. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. O plantio ele é opcional, você pode plantar o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, quais são as leis do sucesso que vão fazer você prosperar? São justamente essas, né? A nona regra, cerque-se de pessoas mais inteligentes que você. É o chamado time de especialistas, né? Você tem um time que são especialistas naquilo que fazem, e aí você delega funções a eles, certo? Você os respeita porque eles são melhores do que você, né? E esse é o segredo dos bilionários. Eles não pensam em fazer tudo, eles delegam funções a pessoas que sabem mais do que eles, certo? Décima regra, o segredo não está na pergunta o que fazer e nem em como fazer. A questão é quem vai fazer,
não é o que fazer nem como fazer, é quem vai fazer, quem pode resolver isso para mim, quem é que pode. A delegação, ela chega nesse ponto de eu não querer nem saber o que é que eu tenho que fazer, mas é quem vai dar a melhor solução para esse problema. Então eu tenho que me cercar de pessoas de uma tal maneira que eu possa ter essa facilidade de escolher uma pessoa boa, especialista para resolver um determinado problema e sem mesmo eu saber o que é que tem que ser feito para resolver, certo? Obrigado, já deixa o seu comentário aí, o que você achou e qual é a melhor dessas regras para você, qual delas é a sua regra de ouro, tá bom? Deixa aí nos comentários. Até a próxima, gente. Tchau.